Uma jovem que trabalhava em uma locadora de videocassetes foi encontrada ferida perto de seu estabelecimento. Criminosos desconhecidos a atacaram com uma faca e os médicos não conseguiram salvá-la. A polícia não conseguiu encontrar nenhuma pista e o caso ficou sem solução por muitos anos, parecendo que nunca seria resolvido. No entanto, quase 20 anos depois, algo muito inesperado aconteceu e a verdade finalmente veio à tona. Miranda Fenner nasceu em 26 de dezembro de 1979 na cidade de Sacramento. Ela morava lá com seus pais e irmão mais novo, mas quando tinha 10 anos, a família decidiu se mudar para outro estado. Eles se estabeleceram em uma pequena cidade chamada Laurel, no estado de Montana. Os pais de Miranda escolheram esse lugar porque tinham parentes próximos lá e também queriam viver em um lugar calmo e tranquilo, com baixo índice de criminalidade e uma comunidade amigável. Apesar de ter que começar uma nova vida do zero, Miranda encontrou amigos rapidamente e se integrou à comunidade. Ela também adorava passar tempo com seus avós, que moravam na mesma cidade. Na escola, ela decidiu que queria trabalhar com crianças e estava pensando em que carreira seguir nessa área. De acordo com seus parentes, Miranda sempre foi uma pessoa gentil e prestativa, sempre buscando ajudar os outros. No entanto, logo após se formar no ensino médio, aconteceu um acidente infeliz com ela. Quando tinha 18 anos, ela sofreu um grave acidente de carro, que resultou em uma fratura no pescoço. Nos meses seguintes, ela teve que ficar em casa com um colar cervical especial e praticamente não podia fazer nada. Felizmente, a recuperação foi relativamente rápida, e após 3 meses de tratamento, Miranda conseguiu se recuperar. Embora o acidente tenha deixado consequências duradouras para a sua saúde, ela finalmente pôde voltar à vida normal. No início do outono norte-americano, ela encontrou um emprego temporário. Miranda começou a trabalhar em uma locadora de videocassetes, o que era um trabalho simples e interessante para ela. Além disso, havia um pequeno motel em frente ao estabelecimento, que era de propriedade de seus avós, então Miranda podia visitá-los com frequência, já que eles moravam lá. Apesar de geralmente trabalhar sozinha e fechar a loja à tarde da noite, seus pais não se preocupavam com ela, pois Laurel era uma cidade muito segura, com baixa criminalidade, e sua casa ficava a apenas alguns minutos de carro. No entanto, em 15 de novembro de 1998, tudo mudou. Era um domingo tranquilo, e Miranda estava conversando com os clientes e organizando cartazes antigos da Disney. Ela ligou para o tio para perguntar se ele queria manter algum filme para seus filhos. Mais tarde, ligou para a mãe para conversar com ela. Eram cerca de 7 horas da noite, e o número de clientes estava ficando cada vez menores. Miranda disse a eles que havia preenchido os formulários para várias faculdades e em breve os enviaria. Apesar de sempre ter preferido trabalhar com crianças, recentemente ela descobriu um novo hobby, a arte. Ela gostava de desenhar e começou a pensar em obter um diploma de educação nessa área. Sua mãe ficou feliz por ela e disse que apoiaria qualquer decisão sobre seus estudos futuros. Por volta das 8h20 da noite, 2 homens passaram pela loja de Miranda voltando da pesca. Ao chegar em frente à loja, eles notaram imediatamente uma cena perturbadora. Perto da porta da loja, estava uma jovem coberta de sangue. Eles ligaram imediatamente para a ambulância, e os médicos chegaram em minutos. Os médicos descobriram que a garota estava viva. No entanto, seu pulso estava muito fraco. Por esse motivo, eles decidiram não levá-la ao hospital de carro, mas chamaram um helicóptero médico. Os médicos esperavam que isso ajudasse a salvar a garota. Ao mesmo tempo, enquanto os médicos aguardavam o helicóptero, o irmão mais novo de Miranda, Tim, passava pela loja. Ao ver que algo estava errado lá, ele imediatamente correu para casa e contou aos pais. Quando seus pais chegaram ao local, a garota já tinha sido levada pelo helicóptero. No entanto, havia muitos policiais no local, que disseram ao homem que sua filha havia sido vítima de um ataque cruel. Logo após isso, os pais da garota correram para o hospital, localizado na grande cidade vizinha de Billings. Eles dirigiram a toda velocidade e até conseguiram chegar lá antes do helicóptero. Infelizmente, logo após a chegada de Miranda ao hospital, os médicos declararam sua morte. Os especialistas descobriram que a garota havia sofrido múltiplos ferimentos de faca no pescoço, o que resultou em uma grande perda de sangue. Além disso, uma ferida em seu braço foi encontrada, que eles classificaram como defensiva. Na opinião deles, o ataque ocorreu entre as 8 e as 8h30 da noite, ou seja, praticamente imediatamente após Miranda terminar de falar ao telefone com sua mãe. Enquanto isso, os policiais examinaram o local do crime. A primeira coisa que notaram foi o rastro de sangue, que ia do outro lado da loja até a rua, através da porta de entrada. Era óbvio que, após o ataque, Miranda havia percorrido toda essa distância tentando sair. Infelizmente para ela, não havia ninguém na rua naquele momento. Os policiais também observaram que a porta dos fundos da loja estava entreaberta.
Eles especularam que o assassino saiu por ela. Vale ressaltar que, apenas alguns minutos antes de Miranda ser encontrada, uma patrulha passou pela loja. Eles estavam investigando uma série de roubos que haviam ocorrido na cidade nos últimos meses. Eles viram um sedã escuro, mas na época não deram importância, já que o carro não correspondia à descrição do veículo usado pelos assaltantes. Os investigadores especularam que esse carro poderia pertencer ao assassino de Miranda. Na opinião dos detetives, os agressores amarraram as pernas da garota na parte de trás da loja e depois a mataram. Eles também descobriram que uma pequena quantia em dinheiro estava faltando no caixa, então presumiram que o motivo era roubo. No entanto, dada a crueldade com que o criminoso tratou a vítima, eles não descartaram motivos pessoais. Nos próximos dias, os investigadores reuniram mais de 100 impressões digitais na loja e milhares de fios de cabelo. Considerando que muitas pessoas visitavam o local diariamente, foi extremamente difícil separar essas evidências de possíveis amostras biológicas do assassino. Dado o completo falta de evidências, a investigação não produziu resultados significativos. Este caso não se assemelhava a um roubo comum, pois na grande maioria dos casos, os criminosos não cometem tais atrocidades. Além disso, a mãe de Miranda contou que pouco antes do incidente, elas estavam conversando sobre os roubos. Na época, ela disse que entregaria tudo ao criminoso sem hesitação, pois não valia a pena morrer por isso. Isso levantou ainda mais questões. Por que o assassino lidou com ela dessa forma? Nas semanas seguintes, parentes de Miranda e dezenas de moradores da cidade realizaram um evento memorial perto da loja. Eles também conseguiram arrecadar $18.000, que foram oferecidos como recompensa por informações sobre o assassino. A maior parte desse dinheiro foi enviada por pessoas simpáticas aos pais da vítima, e $5.000 foram doados pelo dono da locadora de vídeo. Apesar da completa falta de evidências, a polícia trabalhou no caso em turnos de 24 horas, dedicando-se a ele dia e noite. Para os habitantes de Laurel, que não estavam acostumados com assassinatos, o ocorrido foi um grande choque, e eles queriam que os responsáveis fossem punidos. Nos meses seguintes, os investigadores interrogaram mais de 800 pessoas e recorreram a perfis do FBI. Eles até verificaram todos os roubos nas cidades vizinhas, mas nada disso levou a resultados. Com o tempo, os pais de Miranda aumentaram a recompensa por informações para $25.000, esperando que isso ajudasse a resolver o caso. A principal dificuldade residia no fato de não haver evidências úteis. A polícia coletou impressões digitais, cabelos e outros materiais que pertenciam a centenas de visitantes da loja. No entanto, permaneceu desconhecido se havia algo entre os materiais que pertencesse ao assassino. Desde então, não houve avanços significativos no caso. Em 2000, surgiram informações de que um certo criminoso, pouco antes de sua morte, afirmou ter relação com o assassinato de Miranda. Os investigadores verificaram essa informação, mas concluíram que a declaração não correspondia à realidade. Nos anos seguintes, o caso de Miranda foi mencionado várias vezes em grandes programas de televisão dedicados a casos não resolvidos. Sempre que isso acontecia, novas dicas começavam a chegar para a polícia, mas nenhuma delas aproximava os detetives da resolução. Em 2012, o Departamento de Polícia Local transferiu o caso para o Departamento de Crimes Não Resolvidos em Billings. Novos detetives revisaram todas as informações disponíveis, mas não conseguiram fazer nenhum progresso. É notável que, ao longo dos anos de investigação, 10 pessoas confessaram o assassinato de Miranda, mas os detetives verificaram cuidadosamente suas histórias e encontraram provas de que estavam mentindo. Não houve avanços significativos por mais alguns anos, até que algo inesperado aconteceu. Em 2017, um homem veio ao departamento de polícia e pediu para falar com o principal detetive. Quando lhe deram a oportunidade, ele confessou um crime que ocorreu alguns meses antes da morte de Miranda. Em 5 de setembro de 1988, uma mulher de Billings estava terminando seu turno matinal. Ela estava entregando jornais em um bairro residencial da cidade e estava prestes a ir para casa. Em certo momento, ela ouviu passos atrás dela e, no segundo seguinte, foi atingida na cabeça por um homem desconhecido. Ele a arrastou para um beco entre duas casas, a agrediu sexualmente e a esfaqueou várias vezes no pescoço. A mulher decidiu fingir estar morta, depois do que o agressor fugiu do local. Ela conseguiu voltar para a rua, onde foi notada e uma ambulância foi chamada. Ela sobreviveu e até conseguiu dar uma descrição aproximada do agressor para a polícia. No local do crime, também foi encontrado um preservativo usado, que foi enviado para análise. Mais tarde, os especialistas conseguiram extrair o perfil de DNA do criminoso, mas não houve coincidências na base de dados. Esse caso também ficou pendente por muitos anos, apesar do material biológico do criminoso. E só depois de 19 anos o suposto criminoso apareceu na polícia e afirmou ser o autor do ataque.
Este homem era Zachary O'Neill, que tinha 18 anos na época do crime. Segundo seu relato, ele simplesmente estava andando pela rua, viu essa mulher e decidiu atacá-la. Com medo de que ela pudesse reconhecê-lo, ele a esfaqueou várias vezes e pensou que ela havia morrido. Apenas alguns dias depois, ele leu no jornal que a mulher havia sobrevivido, e os detetives descobriram mais algo. Em 2013, eles receberam uma dica de uma mulher sobre o caso do assassinato de Miranda. Ela contou que suspeitava que o filho de seu marido estivesse envolvido neste caso. Na época, o filho estava morando em Laurel com o pai e sua mãe biológica. Esse filho era Zachary. As razões pelas quais a mulher suspeitava dele eram várias. Primeiro, o jovem era muito problemático e agressivo, ele consumia drogas pesadas e às vezes a mulher temia que ele pudesse machucá-la em um acesso de raiva. Segundo, o marido lhe disse que, no dia do assassinato de Miranda, Zachary trouxe para casa algumas fitas alugadas. Considerando que a cidade era pequena e havia apenas uma loja de aluguel de vídeos, ele deveria ter pego essas fitas na loja de Miranda. No entanto, em 2013, essa pista não ajudou os detetives, pois não havia nenhuma evidência contra Zachary. Além disso, os policiais não consideraram as informações recebidas como significativas, pois nada disso indicava indiretamente sua culpa. Mas depois que Zachary admitiu o ataque a outra mulher, ele de repente afirmou também estar envolvido no assassinato de Miranda. Segundo ele, no domingo em 15 de novembro de 1998, ele foi à loja e alugou 4 fitas, 3 para sua mãe e uma de conteúdo erótico para si mesmo. Quando ele voltou para casa, a mãe encontrou a 4ª fita com conteúdo íntimo e exigiu que ele a devolvesse. Zachary voltou à loja e, aproveitando a oportunidade, decidiu roubá-la. Ele disse que na época estava seriamente viciado em drogas e precisava de dinheiro para comprá-las. Além disso, naquela noite ele também estava sob a influência de substâncias ilegais. Ao retornar à loja, ele esperou que os outros clientes saíssem e então sacou a arma e exigiu que Miranda lhe desse todo o dinheiro e as fitas. Lá havia uma quantia muito pequena de dinheiro, a garota imediatamente entregou o dinheiro ao criminoso. Depois disso, Zachary levou Miranda para a parte de trás da loja e a amarrou. O jovem planejava deixá-la lá para que ela não ligasse imediatamente para a polícia, mas durante o processo ele começou a temer que a garota pudesse lembrar de sua aparência e dar uma descrição à polícia. No final, ele pegou uma faca de caça e deu vários golpes no pescoço de Miranda antes de fugir. Alguns dias depois, ele jogou a faca nas montanhas de Montana, perto de onde ele e seu pai foram caçar. Zachary repetidamente entrou em contato com a polícia desde a adolescência, mas em vez de ser pego por seus crimes graves, ele foi pego apenas por crimes de graus menores. Por exemplo, alguns meses antes do ataque à mulher em Billings, ele e mais 2 rapazes invadiram uma casa, roubaram álcool, um carro e várias dezenas de itens de armas de fogo. No entanto, o rapaz não recebeu nenhuma punição séria por esse crime, que poderia ter evitado que ele desse fim à vida de 2 jovens. Os detetives ficaram surpresos quando Zachary admitiu 2 crimes graves. Ele explicou que durante todos esses anos, sua consciência o atormentava, ele se envergonhava do que havia feito e constantemente pensava em acabar com sua própria vida. Zachary acrescentou que o sentimento de culpa só aumentou depois que ele agrediu várias outras mulheres nos anos seguintes. Apesar de tudo o que foi dito pelo homem, os detetives não se apressaram em acreditar nele de imediato. Como lembramos, antes dele, 10 pessoas confessaram o assassinato de Miranda e todas elas se mostraram mentirosas. Os policiais consideraram a possibilidade de Zachary ser mais uma delas, então decidiram liberá-lo temporariamente com o uso de um aparelho de localização. No entanto, imediatamente começaram a verificar sua história. Eles pegaram uma amostra de DNA do homem e a compararam com a amostra encontrada no preservativo após o ataque a outra mulher. O resultado mostrou uma correspondência completa, e os detetives perceberam que Zachary não estava mentindo. Ele foi preso pelo primeiro crime, e os policiais começaram a tentar ligá-lo ao assassinato de Miranda, o que se mostrou muito mais difícil do que no caso anterior. Miranda não foi violentada, e na loja foram encontradas milhares de amostras de diferentes evidências que poderiam não estar relacionadas ao crime. Isso foi um grande problema, pois, de acordo com as leis do Estado, uma pessoa não poderia ser condenada com base apenas em uma confissão. Evidências sérias que a ligassem ao caso eram necessárias. Os detetives passaram os 2 anos seguintes procurando por elas. Felizmente eles tinham tempo suficiente, pois Zachary já estava sob custódia e os policiais podiam trabalhar no caso com extrema calma. Durante esse processo, eles descobriram que outras falhas foram cometidas durante a investigação, além de não terem verificado cuidadosamente Zachary em 2013. Os detetives descobriram que no computador de trabalho de Miranda foi aberta a conta da mãe de Zachary. Aparentemente, a garota abriu a conta para devolver a fita de conteúdo erótico, já que na época ele estava usando a conta de sua mãe para pegar as fitas.
No entanto, por algum motivo, essa pista não foi considerada importante. Acabou que Zachary estava entre as 800 pessoas interrogadas pela polícia. Naquela época, ele afirmou não ter nenhuma conexão com o caso. No entanto, ele continuou cometendo vários crimes, como furtos e agressões a mulheres. No entanto, ele quase sempre conseguia evitar punição. Às vezes, suas ações não tinham nenhum sentido mínimo. Uma vez, ele simplesmente se aproximou de uma mulher na rua, a golpeou no rosto e fugiu. Os detetives não conseguiram encontrar evidências diretas ligando-o ao assassinato de Miranda. No entanto, ao longo de 2 anos, eles reuniram um conjunto impressionante de evidências circunstanciais que, juntamente com a confissão, tinham peso suficiente para uma condenação. Isso incluía seus crimes nos meses antes e depois do assassinato, incluindo violência contra várias mulheres e furtos. Além disso, a conta aberta de sua mãe no computador de trabalho da vítima provou que Zachary foi o último visitante que Miranda viu antes de morrer. Além disso, os policiais disseram que em sua confissão, o homem mencionou alguns fatos sobre o assassinato que nunca foram divulgados. Tudo isso foi o bastante para o julgamento. E Zachary concordou em se declarar culpado. Como resultado, ele recebeu prisão perpétua pelo assassinato de Miranda e mais 2 prisões perpétuas por outros crimes. Em suas últimas palavras, ele se dirigiu aos parentes de Miranda, dizendo que lamentava muito suas ações. Zachary também expressou a esperança de que sua confissão ajudasse a família a superar essa tragédia. Apesar de seu arrependimento, os pais da vítima declararam que só ficariam satisfeitos com a pena de morte. Na opinião deles, depois de tudo o que Zachary havia feito, ele não merecia o direito de viver uma vida plena, mesmo na prisão. Porém esse pedido não foi acatado e Zachary está cumprindo suas 3 sentenças de prisão perpétua.